Fala pessoal, estamos em mais o De Galho em Galho, o podcast oficial da Monkin e falando sobre marketing, falando sobre inovação, falando sobre tecnologia. Eu sou Eduardo Vieira, sou fundador e CEO da Monkin. Tô aqui com o Rodrigo, se quer se apresentar pra gente, bem-vindo à nossa mesa. Obrigadão. Sou Rodrigo Ribeiro, sou CMO da Banner e tô vivendo esse mundo de marketing há nem sei quantos anos mais, viu? O que a Banner faz? A Banner é uma empresa especialista em software de gestão. A gente atende grandes marcas do mercado, cuidando da gestão dela. A gente tem verticais importantes como jurídico, verticais de saúde, de gestão empresarial, logística. Enfim, é um negócio bastante abrangente e a Banner se consolidou atendendo líderes de mercados. Então, marcas muito grandes dos líderes dos principais setores hoje usam nossas ferramentas. Legal. Acho que é uma pergunta que tem tudo a ver. A gente tá dentro do Cubo Itaú, né? O principal hub de inovação aqui na América Latina. A gente fala muito sobre tecnologia. E aqui nesse quadro que a gente tem chamado de CMOs, a gente tem falado muito com CMOs desde grandes empresas. Só que eu acho que você é o primeiro ou o segundo de tecnologia. Eu queria É. entender qual que é a dificuldade de fazer marketing e ser um CMO de tecnologia. A gente tá olhando dados performance, estão olhando muito cabeça de tech, né? Que é uma cabeça diferente de marketing. Como que você encara esse desafio? Eu acho que tem mudado muito, assim. Eu tô trabalhando com tech, acho que tá 5 ou 6 anos direto, e eu vi como o mercado mudou. Me orgulho de ter passado por times que contribuíram para essa mudança. A gente tem visto o mercado de tech sair de um modelo puramente matemático, né, Uhum. puramente baseado em dados, e trazer um pouco de poesia. Mas sem abandonar dados, obviamente, até porque eles estão de cada vez mais fartos, cada vez mais acessíveis, né, e ajudam Uhum. inclusive essa poesia. Eh, eu me lembro no começo logo quando eu virei gestor, né, eu comecei a receber estagiários e eu brincava com eles, falava assim: "Olha, quando eu me formei lá em 2007, assim, marketing tinha muito a ver com fazer um filme bonito, um filme Uhum. divertido ou que chorasse, né, mas logo na vez de vocês tem muito a ver com fazer conta, se o ROI tá convertendo, não sei o que lá". E eu acho que a gente tá convertendo para essas 2 coisas. Isso tem muito a ver com a gente enxergar quem decide do outro lado. A gente teve recentemente acesso a dados do LinkedIn e eles fizeram uma pesquisa super abrangente, olhando para a América Latina toda. O número de decisores num processo de compra B2B chega a 16 para poder fechar um contrato. Caramba. É. Quando a gente conversa com os nossos Hum. executivos comerciais, a gente vê que o nosso cenário interno não é muito diferente. Entre aquela primeira reunião, o dia do fechamento, né, e o nosso é um negócio super analítico, consolidado, você chega a ter 16 interlocutores diferentes. Entendi. E o processo de marca é muito relevante. Um outro dado que é super relevante é como a gente entra em contato com o primeiro, né. Uhum. E aí, a gente também teve acesso a uma pesquisa do Google que dizia isso, e a gente conversando de maneira qualitativa com os nossos clientes, eles descrevem uma situação que é muito curiosa. Dizem que, em geral, começa assim a compra de um software. Alguém decide que temos um problema na empresa, esse problema começa a ficar muito insuportável, e aí o diretor de TI ou o head da área fala assim: "Precisamos contratar um software para resolver esse problema", né. Uhum. E aí designa alguém para poder fazer isso. Essa pessoa entende que é uma compra B2B, que é analítica, Tá ele é uma bom. pessoa séria, que estudou, fez faculdade, né. Qual que é o primeiro passo que ele faz, né? Ele elabora uma matriz, né, com peso, dados, qualidade e tal, e vai colocar o nome das empresas que vão participar, né. De cabeça ele já tem 3 Uhum. que ele usou, que ele conhece alguém que usou e tal, ele coloca essas 3. Mas ele é uma pessoa séria, né, então ele Uhum. vai pesquisar, vai no Google, vai enfim, né, Uhum. agora com essas ferramentas todas de IA generativa, enfim, amplia essa lista lá, às vezes para 15, para ele Uhum. poder avaliar. Em 80% dos casos, após fazer uma avaliação super séria em matemática, ele fecha com um daqueles 3 que ele 3. já conhecia no começo, Uhum. dado o poder da marca. Legal. Então acho que o que tem mudado muito, e a gente tem percebido isso inclusive conosco e os nossos concorrentes, é Uhum. como a pauta branding, que era uma coisa às vezes, branding Uhum. é para B2C, né, no Uhum. B2B a compra é uma compra pensada, analítica, a gente precisa ter um produto bom, um preço bom, e o resto é Uhum. bobagem. A gente percebeu que isso começou a ter mais valor. Legal. O que eu vejo com muito bons olhos. Legal, a gente teve um evento nosso aqui ano passado que é o Monkey Mode, que a gente chama de ano que vem você tá convidado pra esse ano, né? Que Obrigado. esse é um evento que a gente traz galera de inovação mesmo, tech, então a gente trouxe diretor de inovação e trouxe pessoal de marketing mesmo, então a gente Uhum. juntou em mesas conversas. E aí o Gustavo Castro, que é diretor de inovação da Ambev hoje, de Hum. produtos, foi perguntado, né? Gustavinho, eu até chamei ele. Gustavinho, o branding tá morrendo?
agora é só performance, só KPI, aí ele trouxe uma resposta, não, claro que não, a gente tem que trabalhar muito a marca, principalmente em época de inteligência artificial, época de tecnologia, que a tecnologia tá tudo muito parecida. Então todo mundo tem acesso à tecnologia, as grandes empresas têm o mesmo dinheiro ou o mesmo acesso a uma Salesforce, a um OpenAI para comprar tecnologias. Sim. Então vai ganhar quem tiver uma narrativa forte, uma marca forte. E ele falou, e eu como cerveja ainda mais, sabe? O Sim. pessoal lembra da marca, então... E chega uma coisa no nosso mercado, por exemplo, de software, é, as pessoas sempre compram a partir de um problema, né? Dificilmente alguém acorda desejando comprar software, né? E aí é sempre uma coisa, ou ela quer crescer mais e se percebe limitada pelo status que tá, e aí eu atuo numa camada de sonho, né, de aspiracional, putz, como eu te ajudo a crescer mais? Ou é de resolver um problema, eu tô perdendo dinheiro. Mas as duas coisas são extremos. E elas passam por uma questão que é de credibilidade, confiança. Eu tenho que me sentir seguro. Quando a gente fala de software de gestão, você está entregando uma parte significativa do core do seu negócio. Os dados do seu negócio vão sair dali, as decisões do seu negócio. Quando eu falo de logística, contratar um parceiro com ser adequado pode significar deixar de entregar as coisas para os seus clientes. Imagina uma empresa que fica 2, 3 dias sem conseguir emitir uma nota, uma fila de caminhões parado na porta, enfim. Não dá para fechar com qualquer parceiro. Não é só o software pelo software, né? pensando só na tecnologia, no aplicativo no computador, né? Exatamente. E muito disso você tem dificuldade de saber antes. É uma relação de confiança. Você só sabe se vai funcionar depois que já está funcionando. E aí você já contratou, passou por um processo de implantação de software que todo mundo que passou sabe que não é uma coisa trivial que você faz de uma hora para outra. Então, o processo decisório, ele avalia uma série de itens objetivos, mas tem uma camada que é de confiança. E eu acho que a marca tem esse papel de construir essa confiança, essa credibilidade no tempo. E, obviamente, marca é muito mais do que o anúncio, né? Eu tô falando marca com tudo que ela tem em volta, essa credibilidade que a gente... e esse peso que a gente coloca no branding, mas que ele é compartilhado com uma estrutura de companhia, né? Do como a gente faz as coisas. Legal. Faz super sentido. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de venda complexa, estamos falando de uma demora ali para o marketing trabalhar muito com vendas. E a gente trabalha com muita startup aqui, acabou de receber investimento, ou está fazendo o plano para receber investimento, a gente constrói esses testes, todo o growth de como que a gente vai acelerar, como é que o investimento vai virar realidade. Que dica você daria para quem tá entrando no mercado de venda complexa e tem que construir uma marca por trás, tem que construir uma estratégia de marketing mesmo? Eu acho que são modelos e modelos, né? Depende do público e tal. Mas eu acredito muito em B2B, até por conta disso que a gente falou agora, dessa questão da construção de autoridade, em ter histórias reais para você poder contar. Né? Então, eventualmente, você não vai ter grana para poder fazer super estratégia de branding no aeroporto, na TV, enfim, qualquer outro lugar que te daria uma visibilidade e aceleraria esse processo. Mas você tem clientes que já compraram a sua solução nas etapas anteriores e que estão satisfeitos. Gravar um vídeo com esse cliente, fazer um videocase, tem ficado cada vez mais barato. A gente tem o que era no passado uma mega produção de Hollywood, como você falou assim, a tecnologia conseguiu fazer isso ficar menor. E no final do dia, no negócio B2B, quem já comprou, quem indica, né, tem muito peso. As pessoas na hora de decidir estão muito preocupadas assim, será que eu estou tomando essa decisão certa, dado que ela tem um impacto dali 6, 12, 18, 36 meses, né? Como que eu faço para tomar a decisão certa agora? Se eu tivesse que começar por um lugar, investindo pouco, começaria por cases. Boa, a gente tem um case legal, nossa até, que é através de podcast, assim. Então, a gente tem pego muitas tecnologias, startups B2B, e criado podcast. Então, tem botado na frente um cliente, e aí conversa, depois pega um prospect. Então, ele tem feito um trabalho muito legal de, ao invés de, sei lá, não ter um investimento para talvez ir lá gravar na sede da pessoa, de fazer um vídeo. Não, faz um podcast por semana com um cliente contando um case. E tem dado super certo. E aí é engraçado que o CEO, ele veio contratar, ele falou, eu tô numa agência, eles me prometeram 1 milhão de views, eu não gostei, eu quero que me garanta um cliente, quero que disso venha um cliente, não deu. E é super legal, porque daí tem uma métrica muito diferente, né? Sim. E aí o podcast tem um dado que fala que hoje vai crescer 10 vezes nos próximos 10 anos o consumo e o dinheiro envolvido na indústria de podcast. Sim. Então, assim, e o B2B vai crescer muito nisso, porque tem muita questão do CEO como influencer, do executivo como influencer, e aí tem uma frente muito legal. Eu acho que é muito ligado ao case também. E eu acho que essa linguagem do podcast tem tanta força e corrobora o que você está falando. Eu vi uma situação, acho que 2 semanas atrás, num dos jornais da Globo TV aberta, eles têm um quadro agora que eles fazem um podcast. E aí eu reparei que o microfone não tinha fio. E a repórter estava com o microfone de lapela, né? E aí eu falei, por que diabos isso está acontecendo, né?
E faz todo sentido, porque o que eles estão tentando trazer é essa linguagem do videocast para a TV, entendendo que isso tem força, e que isso tem... E a gente vê, só olhando os números, quando você olha videocast, o volume de views, né? Seja nos programas completos ou em cortes, é um negócio estrondoso. Sim. É um formato que com certeza tá... E Se consolidou, eu acho que tem um potencial de expansão enorme. eu mostrei pra minha avó uma vez ela viu uma foto minha, acho que a foto do meu WhatsApp era eu com o microfone de podcast. Ela, o que é isso? Tá dando entrevista? Trabalhando no tal. rádio? Aí eu falei, é podcast. Ela, mas o que é podcast? Aí eu comecei a explicar e mostrei um pra ela, sem querer abrir um, que a gente tava no sofá. Então não foi formato tão mesa, foi formato mais sofá, assim. Ela assim, é tipo o que o Jô Soares fazia, então... Então se for olhar no final do dia mesmo... Esse formato já existe há muito tempo, é o formato que as pessoas querem consumir. A diferença é que todo mundo democratizou, né? Sim. A gente pode estar fazendo aqui sem precisar ter milhão de audiência de uma Globo, de um Podpah, de um Flow, Sim. mas a gente tá trazendo conteúdo relevante de certa forma. Com Então, certeza. E no final do dia, e acho que retoma um pouco o que a gente falou lá no começo, o lance todo é sobre gente, né? E as pessoas do outro lado têm curiosidade de ouvir as pessoas falando, têm vontade de participar dessas conversas. Eu sou um ouvinte assíduo de podcast há 5, 6 anos, e muito porque gosto de ouvir gente falar. Né? Eu gosto de ouvir. Eu sou o tipo de pessoa que escuta a conversa dos outros no restaurante. Fala assim, "Nossa, essa conversa parece interessante. Fico triste quando eles vão embora e a gente terminar a história." Aquele papo que assim, eu tava no almoço desse até com um estagiário, e aí um cara na mesa atrás falou assim, porque, cara, essa dica que eu ganhei mudou minha vida. E nós dois assim... Me conta, não vai embora. Vai embora, conta pra mim também. Não, é muito legal. E você tá um tempinho no marketing, né? O que mudou desde que você chegou até agora e pra onde você acha que vai? Estamos falando bastante de inteligência artificial, estamos falando de time mais enxuto, talvez. Sim. Acho que mudou coisa pra caramba e não mudou nada. Eu vou tentar dizer essa frase, explicar essa coisa de maluco. Acho que do ponto de vista de ferramenta, a gente saiu de lugares totalmente diferentes, né? Eu sou de um tempo que as agências tinham times enormes, né? Você tinha gente para ficar recortando foto. E hoje você faz isso com clique, com inteligência artificial. Isso mudou muito. O que não mudou? Eu acho que o poder da ideia ele ainda tem muita força. E agora o que acontece é que essa ideia ela tem como ser medida. Coisas que a gente não conseguia fazer antes. Ficava eventualmente isso pautado no gosto pessoal. Eu achei legal, eu achei isso, eu achei aquilo. E hoje você não precisa achar mais nada. Você pode comprovar, você pode testar, pode fazer teste AB, esse tipo de coisa. E quando a gente olha para esse mundo novo que a gente vem experimentando com inteligência artificial, eu confesso que eu fico super animado. Porque eu consigo ver um universo de possibilidades de maneira cada vez mais acessível e democrática, coisas que às vezes a gente fala, putz, isso não dá para minha marca fazer porque isso é muito caro. Então, talvez dê para fazer. Talvez dê para produzir esse vídeo com auxílio de um nanobanana da vida. Talvez dê para produzir essa foto, né? Usando essa ou essa. Talvez dê pra gente aproveitar um determinado hype que antigamente eu falei, putz, eu não vou conseguir acompanhar essa trend porque eu vou ter que fazer o briefing, mandar pra agência, eles vão criar, vão devolver, eu vou recusar, não sei o que tem. Passaram-se 4 dias e aí aquele hype você perdeu. Eu consigo ver a gente fazendo esse tipo de coisa com IA hoje muito mais forte. Uma preocupação que eu tenho, mas eu acho que o mercado aos poucos tem entendido isso, acho que a gente viveu alguns momentos, desde o... Vou chamar do lançamento do ChatGPT, talvez a gente tenha IA antes disso, mas talvez seja um ponto de virada, né? Que todo mundo começou a olhar para isso de um jeito mais sério. Eu via no começo a gente falando assim, vamos demitir as pessoas, a IA vai substituir as pessoas. E aí uma galera falou assim, não irá, a máquina nunca conseguirá fazer o que a gente faz e tal. E eu acho que as duas pessoas estavam erradas. A máquina irá conseguir fazer alguma coisa melhor do que a gente faz, né? Mas não acho que ela nos substituirá, não dessa maneira que a gente criou esse clima de pânico. Quando a gente olha, e eu estou no mercado de tecnologia há algum tempo, e a gente olha para as gigantes, a gente viu um movimento... em Amazon, Google, enfim, algumas, fazendo até Microsoft, Meta, fazendo até demissões. Tipo, olha, vou reduzir meu número de programadores. E a gente viu algumas voltando. E as pessoas, porque a IA não deu conta de produzir o que eles queriam? Em certa medida deu, mas eles começam a perceber que a IA talvez seja o assistente ou o analista júnior. E ela resolve esse problema. Você continua precisando de pleno e sênior. Só que os plenos sênior, eles não nascem do acaso. Eles nascem depois de terem sido júniores e plenos. Então você precisa continuar tendo gente em começo de carreira, gente que está aprendendo, gente que tem dúvida, gente que poderia talvez ser substituída por uma IA, porque é essa gente que vai ser a próxima camada de liderança. Legal. E quando você está
empresas do porte da Banner ou empresas como essas multinacionais, você não está pensando no negócio para fechar só o ano de 2026, você está pensando no negócio para daqui 30 anos, né? Sim. Como que eu garanto a perenidade desse negócio? E eu olho para a tecnologia hoje e olho para daqui 30 anos. Então você fica nesse eterno garantir o curto prazo olhando para o longo Sim. prazo, garantir o curto prazo olhando para o longo prazo. Então eu sou um mega otimista, um mega incentivador, a gente vive se perguntando na área tudo que a gente vai fazer para assim. E dava para ter feito com IA? O que dá pra gente fazer com IA aqui? Sim. Às vezes sim, inclusive até a necessidade. Isso aqui eu não preciso de álcool, eu tô acostumado com isso. Uhum. Mas a gente se questiona para saber se a Sim. gente realmente está conseguindo aproveitar o potencial todo que essas coisas têm aí no mercado, né? Uhum. Eu fui na NRF agora, né, em Nova York. E uma das 3 frases mais faladas é que o humano é o novo luxo, né? Então, assim, os bons profissionais vão pensar mais para pensar em novas tecnologias, novas soluções e tá na frente. Ou é o humano que vai fazer a experiência na ponta da loja, que vai receber você com um cafezinho e Sim. não é. Então, humano ainda não. Talvez até voltou, sabe? Até ano passado era muito, não, até a máquina. Não, agora é o humano. O humano tem que estar bem, tem que estar preparado, tem que ser um bom profissional, porque isso vai fazer diferença. Entra naquele mesmo papo que a gente falou que a tecnologia todo mundo tem acesso. Sim. Mas ao humano bom que vai cuidar da experiência e que vai dar os comandos da tecnologia, a gente precisa fazer cada vez melhores. Ano passado eu fiquei muito acelerado com o movimento de inteligência artificial. Fiquei 2 meses no Vale do Silício até, fui estudar, eu voltei assim, muito acelerado, e eu lembro que eu falei, não, vai mudar tudo, vai acabar. Aí o Terra, que é meu sócio, ele falou assim, cara, calma, já passei por isso várias vezes, o mundo não vai acabar, para. Porque assim, qualquer coisinha que falava, eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, você vai morrer. Não, isso aqui não dá. Tipo, eu comecei a ficar meio... E aí, acho que esse ano voltou muito pra um lugar de falar assim, não, beleza, não vou mudar o mundo, as coisas vão continuar acontecendo, e eu tenho que entender que vai ter tecnologia, não precisa saber tudo, e que o humano, ele vai ser o protagonista da história ainda. Sim, Então, sim. isso tá fazendo uma diferença na minha cabeça, muito doida, porque ano passado foi um ano maluco pra mim, assim. E gera um FOMO, né? Uma coisa do medo de eu não tá sabendo, de eu não tá envolvido. Será que tá todo mundo usando IA? Não sei, eu participo de algum grupo de discussões com outros CMOs e não sei se bom ou ruim, mas é bom saber que eles têm as mesmas ansiedades que a gente, do tipo, nossa, todo mundo tá falando, mas eu não sei se eu consegui ir na minha equipe, ou a gente só tá usando isso, só tá usando aquilo. Aí você descobre que tá todo mundo, né? Tem diversão. Mas muito do que cria esse auê todo, né, assim, ainda é espuma, né, de concreto que traz esse resultado, são algumas ferramentas que já estão testadas e que estão funcionando e tal, mas tem um pouco do que algumas pessoas chamam de IA washing, né, tipo, coisas que não são necessariamente inteligência artificial, que são lógica da fórmula do Excel, que a gente já tinha 20 anos, agora tem IA, assim, mas eu fazia isso antes, né? Exatamente assim. Exatamente. Eu só não chamava isso de IA. Só que eu aprendi a fazer com igual, if. E funcionava, assim, né? E é que longe de mim de ser negacionista. A IA não está... Pelo contrário, está mudando uma série de coisas e eu acho que a gente precisa estar aberto a abraçar elas, porque é o futuro e o futuro não nos espera. Mas acho que não existe uma necessidade de pânico, pelo contrário, existe uma necessidade dessa busca por esse aprendizado e como a gente incorpora isso da melhor maneira, entendendo que o diferencial ainda são as pessoas, as que fazem e as que vão receber. Eu me lembro de um movimento muito forte quando a gente começou a investir em conteúdo há, sei lá, 10 anos atrás, né, 15 anos atrás, a gente ficar escrevendo pro algoritmo, né? E deu certo por muito tempo. A gente faz um monte de texto no blog que não é pra gente ler, é pro algoritmo. E eu sempre gostei do meio do caminho. Beleza, eu preciso ter, então, um monte de texto estruturado, né? Com H1, H2, tudo bem estruturado, porque eu preciso que o meu blog tenha audiência. Mas eu preciso, ao chegar lá, encontrar alguma maneira que as pessoas, após chegarem, continuem lendo isso. Porque elas perceberam se o conteúdo não é pra elas. E eu acho que é um pouco disso, assim. Me ajuda a fazer mais rápido. Mas precisa ser mais rápido pra alguém. Eu consigo entender quem é esse alguém, o que esse alguém quer comer, o que esse alguém quer ver, quer ler, porque senão tudo fica meio com a mesma coisa e você começa a perder o interesse por tudo, né? Aqui no começo, quando a gente... Assim, eu cheguei do Vale do Silício, achei acelerar pra todo mundo. Então todo mundo assim, nossa, todo mundo achou você demitido, não vai dar certo. E aí a gente fez uma campanha, foi muito legal, que foi pra uma corporação, que era pra ter umas ideias de conteúdo pra eles, pra uma nova campanha que eles iam lançar um produto, que era os selos e tal. E aí a gente teve 3 ideias muito legais, sozinho, sem IA. A gente pegou essas 3 ideias e botou numa inteligência artificial, numa LLM da vida, e ela trouxe várias ideias, melhorando aquelas muito melhor. Então, assim, acho que foi muito uma união. A gente pensou no que seria legal, pois que é legal. Até que não dá pra melhorar, e começou a melhorar. E aí começou uma galera em volta
que era como fosse, querendo ou não, a IA ali tava como uma outra pessoa no brainstorm e a gente dando ideia, agora fala isso, agora vamos isso. E saiu um resultado muito legal, o cliente adorou, foi muito mais rápido, que não Sim, teve aquele, vamos descansar agora. Não, vamos continuar aqui que a gente tá sim. conseguindo. Agora tá vindo. Então andou bem, eu achei que foi A gente sempre usa esse exemplo na Monk, porque a gente fala, lembra que dá pra trabalhar junto. Aquele exemplo é o mais claro, a gente teve Sim. ideia, a gente falou, pô, acho que a gente zerou a ideia, não tem mais. Tá, então vamos brincar. E aí continuou fazendo. A gente tem dentro das nossas ferramentas lá, um IA para o jurídico. E o público jurídico é um público que no começo, logo quando saiu o ChatGPT, foi mega resistente. Falei assim, isso nunca vai me ajudar em nada, né? E aí tinha uma galera, assim, é o fim do advogado, não vamos precisar mais de advogado e tal. Colocaram IA para fazer prova da OAB, tirou nota maior que advogado, enfim, foi aquele auê, né? Passada a espuma, né? As coisas se assentam e você começa a ver o que tem de prático, Os né? bons ficam. Os bons ficam. E a gente começou a perceber que as ferramentas que a gente foi desenvolver nesse período, né, ajudam muito os advogados. Os advogados gostam muito. A gente tem na nossa ferramenta hoje uma IA que ela consegue fazer leitura do processo, resume para o advogado, né, quais os pontos mais importantes que ele precisa se atentar, e ela consegue ir lá nos tribunais todos e ver assim, olha, esse tipo de processo, com esse tipo de pedido, com essas características, tem uma taxa de ganho ou de perda de X%. E os que ganharam, ganharam por isso, os que perderam, perderam por aquilo. Os itens para você se atentar, né, para sua defesa são esse. Óbvio que o advogado conseguiria fazer isso, mas imagina ler 80 processos diferentes, de comarcas diferentes, para poder saber né, como tem se comportado, né? Assim, isso não agregava inteligência, isso agregava tempo, desperdício para o tempo para o advogado. Agora você traz isso tudo de uma maneira um pouco mais pronta, e o advogado usa o que ele tem de melhor, que é a inteligência dele, de entender, né, quais as nuances, né, quais as brechas, enfim, quais as formas de garantir o melhor resultado possível para ele, para o cliente dele, para o departamento que ele tá atuando. Legal. E como é que vocês têm usado hoje a inteligência artificial no marketing? A gente tem usado para muitas coisas. Uma delas muito recorrente é exatamente essa que você falou, que é de melhorar as ideias. Então a gente sempre desafia, a gente sempre quando vai fazer alguma campanha, a gente faz um brainstorm entre a gente e depois a gente desafia isso para poder levar para as LLMs da vida. E estamos usando para coisas óbvias também, para criar agentes, né? A gente tem criado agentes, sobretudo para a parte de chatbot, né? Para a gente poder responder melhor cliente, para a gente colocar como CTAs em campanhas. A gente tem usado para criação de imagem, a gente tem criado muito em social e tem usado para fazer análise. Né? A gente olha muito para bases mais históricas, mais longas, de adoção de software. Para a gente poder saber o que ele está aderindo, o que ele não está aderindo, né? E como que a gente pode fazer ofertas cruzadas. Dentro do mercado de SaaS, as vendas novas têm um significado relevante, mas as vendas na base também têm. Então a gente tem olhado muito para isso. Como que a gente faz para poder ofertar novos serviços para os nossos clientes? E é muito uma coisa que lembra aquilo que a gente via lá na Amazon quando lançou venda de livro, quem gostou disso gosta daquilo. Só que com uma máquina fazendo isso com cruzamentos infinitos, né? Com muito mais refinamento do que eu seria capaz simplesmente olhando. Vamos pegar todo mundo que tem e quem não tem e cruza, eles conseguem procurar nuances, né? Coisas que a gente não conseguiria fazer manualmente. Isso por si só tem trazido bastante ganho pra gente. A gente tem percebido novas oportunidades se abrindo, né? Mas uma coisa bacana que a gente tem feito lá na área é descobrir coisas novas. E a gente descobre muita coisa que não serve para absolutamente nada. Mas ao descobrir um monte de coisa que não serve para absolutamente nada, sempre salta uma que serve para muita coisa e vale o tempo todo que você perdeu vendo aquelas outras que você fala, putz, sério, é divertido para fazer um meme, mas não serve para fazer negócio ainda. Na NRF tem a feira de startups lá que é só com aplicações físicas, assim. Então tem o LED, tem o negócio que faz espuma, e é muito isso. A gente fala, tem muita coisa nada a ver aqui, mas de 100, umas 10 vai virar alguma coisa, a gente tem que ver o que é muito fora e o que não é. Legal. E como é que a sua área tá organizada hoje? Só para trazer no contexto a pergunta, né? A gente tá perguntando muito para as corporações como tá sendo feito. Então eu queria ser legal entender como que a sua área funciona. Dentro da minha diretoria, a gente tem tanto a parte de marketing tradicional que as pessoas imaginam, né, que cuida de comunicação, como a parte de inteligência de mercado, como a parte de geração de demanda. Então, eu tenho 3 grandes blocos, assim. E aí,
como eu tenho verticais específicas, né? Dentro da Banner hoje, eu tenho um especialista de comunicação que cuida de cada uma dessas verticais. Um cuida só de saúde, um só de jurídico, Legal. um só de RP, né? E outro de RH, que é uma vertical muito importante pra gente. E aí, cross com esse pessoal, eu tenho especialistas de áreas, digamos assim, né? Eu tenho especialistas de social media, eu tenho especialista de growth, que olha cruzado todas essas oportunidades. Tenho uma pessoa de institucional. E tem um núcleo de inteligência de mercado, que fica olhando não só para a nossa base, fazendo esses cruzamentos, mas olhando para o mercado também. Então, que oportunidades o mercado nos oferece? Eu me lembro de uma... E a gente trabalha com modelo de teses. Então, o pessoal de inteligência de mercado, uma das missões deles é criar teses. E não necessariamente vão dar em alguma coisa, mas a gente testa essas teses e naquele modelo que a gente falou assim, sei lá, eventualmente você cria 10 teses, 8 não fazem nada, mas as 2 que dão certo, normalmente elas pagam a conta do mês. A gente teve uma tese uma vez recentemente que parecia mega óbvio, mas ninguém tinha pensado nisso. Uma pessoa de inteligência pensou pra gente, que era, se a gente olhasse nos dados do governo, as empresas que mais contrataram pessoas no ano passado. Porque as pessoas que mais contrataram pessoas no ano passado podem estar tendo problemas com a RH dela, porque quando entrar mais gente, uma coisa que você faz eventualmente manual passa a ser difícil. Caramba. Eu falei assim, faz sentido, né? E aí pegamos essa lista, é um dado público, tá lá, você não tem nada de espionagem ultra secreto, né? E em cima dessa empresa, a gente criou um mailing, tanto para fazer mídia, quanto para fazer abordagem com o meu time de geração de demanda, né? Legal. E tem uma ótima taxa de conversão, Legal. porque você já saía abordando e falou assim, olha, eu sei que você cresceu muito no ano passado, né? Coisa boa, você está contratando mais gente. Quem está contratando gente é porque está vendendo mais, porque está crescendo. Esse cara tem mais grana entrando. Sim. Então ele está num momento muito mais positivo de que alguém que está demitindo gente. Essa organização dessa área tem muito a ver com isso. Como que eu uso essas habilidades de comunicação, cruzando com inteligência e cruzando com geração de demanda, que é quem recebe isso. Seja quando a gente está falando dos leads que vêm do digital, né, que a gente provocou uma campanha para as pessoas nos chamarem, seja quando eu vou ativamente, como os Incas e os mais faziam. Eu vou pegar um telefone, vou ligar, vou mandar um e-mail ativamente para aquela empresa e falar assim, olha, imagino que eu tenho uma solução que faz sentido para você. E cross isso tudo, o B2B trabalha muito com eventos. A gente tem participado de bastante eventos do setor segmentados e eu tenho 4 grandes setores, como a gente falou, a Banner trabalha muito forte nessas 4 verticais. Então a gente participa de diferentes modelos, seja como conteúdo, a gente oferecendo nossos executivos para dar palestras, seja eventualmente em feiras que a gente tem stand, né? Enfim, a gente tem se preocupado em estar presente e próximo onde esses potenciais consumidores estão. Tanto por um trabalho de recall de marca, para saber que a Banner faz aquilo, e que faz aquilo bem, e quem já consome da Banner, a gente acredita muito nesse modelo de autoridade a partir dos clientes que a gente já atende, dado as logos que a gente tem hoje na nossa carteira, como esse trabalho mega tecnológico de investigação e depois investimento em mídia. Legal. E outra dúvida, o que o CMO e a área de marketing de uma empresa de tecnologia está sendo cobrado hoje em dia? Quais são as metas? A gente tem duas grandes metas hoje lá no time. Uma é geração de demanda. A gente precisa garantir não só a geração de demanda, mas a geração de negócio. Então, tem um KPI que é cross para todo mundo no meu time, que é o percentual de novas vendas que foram geradas a partir de um lead gerado por marketing. Então, a gente faz o track inteiro, fechou o negócio. Onde que começou isso? Começou no evento, começou no e-mail, começou num anúncio, enfim. Tem um percentual mínimo que precisa ser gerado por marketing. Legal. E um outro, né? E esse a gente ainda precisa de pesquisa, e a gente vem estruturando para fazer isso, que é o quanto essa marca passou a ser conhecida e desejada. Então, a gente faz um tracking anual, que a gente pergunta o quanto a pessoa nos conhece, né? E se dinheiro não fosse um problema, qual a chance delas nos adquirir? Né? E a gente faz esse comparativo a nós e os nossos concorrentes. No final do dia, você acaba tendo um score de marca. Olha, eu sou conhecido por 20% do mercado, desses 20% do mercado, 80% me compraria se dinheiro não fosse um problema. Legal. Aí meu concorrente tem um que é 25%, tem outro que é 15%. Mas quanto desses que são mais conhecidos que eu transformam em desejo? Porque então já pode ser conhecido pelas coisas erradas. Né? Ou não, pelas coisas boas, eu preciso olhar porque que ele está fazendo para eu poder ir atrás, enfim. Então são esses 2 grandes indicadores. Legal. Mas dentro deles, você consegue granularizar de infinitas formas. Mas no final do dia, quando eu fecho o mês, eu falo, como que a gente está? Do ponto de vista de conhecimento de marca e de geração de negócio. Eu acho que essas 2 coisas, nenhuma delas separadas faz muito sentido. Legal. E elas andam juntas de certa forma, né? Quanto mais eu sou reconhecido, mais geração de demanda eu vou ter, com menos esforço, né? Legal.
E conta mais um pouquinho de você. Você passou por onde antes da Bené? Ai, ai. Eu acho que uma coisa curiosa sobre mim é de onde é a minha formação, Uhum. né? Embora eu seja um marqueteiro há 20 anos, né? Minha formação oficial é teatro. Eu sou Olha. formado em teatro pela Universidade Federal de Berlândia. Hum. Eh, e fui migrando para marketing, porque em algum momento, né, precisei trabalhar em empresa, enfim, e me vi em marketing muito focado na questão da criatividade. Como eu vinha desse mundo da arte, eu achei que era a única coisa dentro de uma empresa que eu conseguiria fazer. E foi super bacana, me possibilitou trabalhar em lugares muito legais. Eu trabalhei no Grupo Algar, trabalhei no Grupo Martins, do braço financeiro do Grupo Martins por 7 anos, fui head da área de marketing para o varejo financeiro, que é uma coisa super específica, que é vender crédito para pequenos comerciantes. Trabalhei na Capitalis, que é um fundo de investimento aqui da Faria Lima também. Fui diretor de marketing do Grupo Sankia também por 4 anos. Estou na Banner agora, vou fazer um ano agora, agora em maio. Então passei pelo setor de tecnologia, estou no setor de tecnologia, mas passei pelo mercado financeiro por bastante tempo, setor de telecom bastante tempo. E tanto em B2C como B2B. Uhum. E é muito legal essas coisas que são tão diferentes, porque me permitem ver comunicação de jeito diferente, como no final do dia as coisas são muito complementares e passam muito por aquilo que a gente vem conversando desde que a gente sentou aqui para bater um papo, que é esse olhar sobre como as pessoas consomem informação, como que a Uhum. informação toca nelas e como que a gente pode colocar um pouco de ciência nisso para não ser um negócio baseado no eu gosto mais de azul, você gosta mais de vermelho, de verde, de rosa, ou seja lá o que for, né? Uhum. Como que a gente testa essas coisas e consegue seguir. Legal, legal. E como é que foi essa. Você falou essa transição de carreira, assim, da formação até entrar no marketing? Eu comecei novo, né? Eu comecei a trabalhar com marketing com 20 e poucos anos. Ainda fazendo teatro junto, né? Hum. Eu escrevia para teatro, eu dirigia teatro. Eu sou paulistano de nascimento, mas moro numa cidade do interior. Moro em Uberlândia, que é no interior de Minas, né? Hum. Uma cidade de porte médio com 800 e Hum. poucos mil Ah, habitantes. Algar é de lá, isso, né? Algar o Grupo Hum. Algar é de lá. Uhum. O Grupo Algar é de lá e o Grupo Martins também, né? O Grupo Uhum. Martins é o maior atacadista da América Latina. Olha. É, eu brinco muito quando eu trabalhava. Hoje eles não acho que não distribuem mais, mas 100%, mas ele por um tempo distribuindo 100% da produção das Havaianas. Caramba. Então eu falava assim: você nunca andou de Havaianas que não tenha passado por Uberlândia, né? Hoje acho que está mais distribuído isso, mas Aham. por algum momento do tempo foi Caramba. isso. É, e eu trabalhei num braço financeiro do Grupo Martins, que ele tem um banco Uhum. para financiar os clientes dele, dado o grande volume de clientes, né? Eles atendem clientes no Brasil inteiro, e eu trabalhava nesse banco que servia toda a parte de crédito para esses clientes. E eu era muito novo, terminando a faculdade, já entrei nisso porque precisava de grana, enfim. E as coisas meio foram acontecendo, eu fui me sentindo confortável nesse ambiente, e sempre tentei não perder de vista isso, que era uma coisa que me diferenciava. Eu tentei transformar isso não num problema de eu não ter feito minha primeira formação ter sido essa. Uhum. Até fui fazer marketing depois, fiz especialização, enfim. Mas no começo eu não queria que isso fosse um problema, eu queria que isso fosse um Uhum. diferencial. E tem me ajudado muito, sim. Me ajuda quando eu vou dar entrevista, para eu ficar mais à vontade, me ajuda quando eu vou apresentar o plano de marketing numa Verdade. reunião, numa convenção, num evento. Me ajuda a dar palestra, uma coisa que eu Uhum. faço com muito gosto para poder Legal, falar legal. de marketing, para poder, enfim, ensinar do pouco que eu aprendi, como que isso influencia nos Uhum. negócios, os negócios de diferentes portes. E hoje eu não consigo ver essas coisas desconectadas. Hoje eu Legal. vejo de verdade como uma coisa que foi boa. Se eu Legal. pudesse escolher de novo minha primeira formação, eu escolheria fazer teatro de Legal. novo. E acho que as duas áreas têm muito a ver com repertório também, né? Então, quanto mais Exatamente. repertório, melhor é o marqueteiro. Quanto mais repertório, talvez melhor é o ator. Sim, Então, sim. legal, legal. E o que você mais gosta no marketing? Eu gosto muito do como a gente pode fazer a diferença na engrenagem do jogo. Eh, a gente tem visto no mercado muita troca de CMOs, né? A gente tem Uhum. de 2, 3 anos de grandes marcas, né? De trocando, Uhum. porque a marca não está performando, o CMO sai, enfim, né? Uhum. E aí tem que fazer juízo se foram boas ou tomar decisões. Uma coisa que fica clara para mim é o quanto essa cadeira ela tem o poder de balançar o ponteiro para um lado ou para o outro. Uhum. E eu tento com as equipes todas que eu lidero transferir essa responsabilidade para eles mesmo. Eu falo assim, gente, nosso objetivo primeiro, né, é fazer esse negócio ser perene, Uhum. né? E ele é perene como, né? Gerando negócio, dinheiro no final do dia, é,
e garantindo, né, que esse dinheiro não venha só no final deste dia, mas que venha no final de muitos dias, que tem a ver com construção de marca. Legal. E construção de marca passa por, no tempo, né, reduzir o custo de aquisição. Porque à medida que você é mais conhecido, você precisa cada vez investir menos. Você sai dessa briga desencadeada do lance lá do Google ou do anúncio, enfim, seja lá do que for. Legal. E indo até para uma linha final aqui, algumas perguntas. Que dica você daria para quem está começando na carreira de marketing? Acho legal. Quem está olhando aí para... E quem quer ser um CMO um dia? Eu acho que para quem está começando, eu acho que exatamente você está pegando uma fase de transição. Assim como alguns colegas, os profissionais pegaram uma fase de transição de quando a gente saiu da TV, né, do filme normal para poder ir para o digital. Eu acho que quem está começando agora vai entrar no mercado nessa fase de transição entre o digital que a gente conhecia e o digital com IA, com machine learning, enfim, com tudo isso que a gente está vendo aí. Que abraçasse essas tecnologias, mas que se permitisse ser um pouco nostálgico. Eu tive a oportunidade de liderar uma campanha e ganhei o prêmio, o Anuário da Criação. E aí, teve lá a premiação. Que campanha foi? Uma campanha de uma empresa anterior que eu trabalhava, que é a Sun, que foi uma campanha que a gente fez com a Rebeca. A Rebeca Andrade, a ginasta, a gente colocou a Rebeca para cantar, foi uma campanha super, super bacana. E aí, enfim, super feliz, todo mundo gosta de ganhar prêmio, publicitário, marqueteiro, então nem se fala. E aí, por conta do prêmio, a gente foi ler alguns artigos que saíram sobre o prêmio, não só sobre a nossa peça e tal. Eu não vou me lembrar de quem que é, mas saiu no meio mensagem, uma matéria de um diretor de criação falando que ele precisava fazer uma campanha, acho que para uma marca de produto de higiene pessoal, e que tinha um determinado aroma que era de uma flor específica lá, e que ele colocou o time dele e a galera... Era um time novato, né? E eles fizeram direto na IA, para poder trazer o texto lá. Acho que era um manifesto que precisava produzir, né? E ele fez, né? Pela IA, ele gostou do trabalho, mas ele preferiu ir ver essa flor de verdade, que era uma flor que ele nunca tinha visto. Ele mora no Rio, então ele desceu, foi no Jardim Botânico, disse que lá tinha essa determinada flor, viu, tirou foto, cheirou, passou lá à tarde com o filho dele, voltou. E ele refez o prompt para poder fazer a campanha na IA, né? Ele falou assim, e aí ele gostou muito mais do resultado. Exatamente porque ele criou um repertório, que é o que você falou, que ele não tinha antes. E para quem está começando, eu diria assim, se permita ter repertório de coisas que eventualmente você vai achar, isso não vai ajudar na minha carreira. Se você vai trabalhar falando com gente, né, tentando convencer essas pessoas a fazerem coisas que eventualmente elas não estavam pensando em fazer na hora, é fundamental que você conheça de gente. E o único jeito de fazer é você criando repertório. Seja com música, seja com arte, seja com culinária, com qualquer coisa, inclusive com marketing. Né? Marketing é só um dos itens que você precisa saber dessas coisas. Então, crie repertório. E para quem quer ser CMO, eu diria que você tem que estar preparado para servir. Obviamente, quando você tá na cadeia, quem tá olhando de fora, parece um cargo muito glamuroso, né? O título é glamuroso, enfim, essas coisas todas. A gente brincava um pouco antes de começar a gravar aqui sobre como explicar isso pra mãe e pra avó da gente, assim. Mas no final do dia, o meu grande trabalho é como que eu tiro o obstáculo da frente das outras pessoas para eles poderem fazer as coisas. É dar direcionamento e tirar problema, porque você tem... Seja em níveis executivos como gerentes, né, ou liderança como coordenadores, os analistas, especialistas, quem está ali cada vez mais perto da ação, eles vão encontrando e é do mundo corporativo, né? E um monte de empecilhos para poderem fazer as ideias, para colocarem aquilo na prática. E time tem muito a ver com resultado. Quanto mais rápido e mais efetivo você consegue ser, mais você traz o resultado para o tempo presente. Meu trabalho é como que eu faço essas pessoas entenderem para que lado ir, né? E ao começarem aí, né, que não tenha pedra no caminho delas. Eu tive uma vez conversando com um liderado e eu falava para ele sobre senso de urgência, né? E eu falava assim, olha, eu acho que tem 2 tipos de pessoas, né? Quando começa um incêndio, tem uma pessoa que grita e sai correndo desesperada, né? E tem outra que grita e pega o extintor, né? Assim, eu quero muito ter na minha equipe um monte de gente que corra pro extintor, né? Que tenha essa direita, que não morra queimado, mas que não saia desesperado. Então, pra gente poder ter isso. Eu acho que o trabalho do CMO hoje é
conseguir ter equipes capazes de, em Uhum. qualquer situação, correr para o extintor e não correr de maneira desesperada, né? Uhum. Que a gente dê direcionamento, dê condições e Uhum. tire os problemas na frente das pessoas para elas poderem fazer o que elas mais gostam, que é o trabalho delas. Legal. Tem outra analogia que eu gosto quando ele fala sobre isso, que é a da goteira. Deixa eu ver. Tem 3 tipos de pessoas, né? Hum. Que aí podemos trazer pro marketing também. Tem a pessoa que vai olhar a goteira, a poça no chão e vai passar por ela e vai sujar tudo. Uhum. E vai passar todo dia. Tem a terceira pessoa que ela vai passar várias vezes e falar, não, vou botar um baldinho aqui pra parar de goteira. E tem a pessoa que vai arrumar a goteira. Ah. Talvez o CMO tem que ser essa pessoa que vai arrumar a goteira. Sim, a gente pra precisa resolver fazer isso. o pessoal trabalhar, sabe? A gente precisa resolver isso de verdade. Ótimo, eu não conhecia, mas eu vou adotar, viu? Eu gosto dessa. Muito obrigado, Rodrigo. Cara, é super legal tá aqui no... saber um pouco mais, conversar um pouco mais, saber o que tá acontecendo. E qual mensagem final você deixa aí? Que a gente continue acreditando no marketing como uma ferramenta que pode unir as marcas aos consumidores, e que essa união resulte, obviamente, em resultado financeiro, resultado econômico para as companhias, mas que resulte também em melhoria para as comunidades onde essas companhias estão inseridas. Fechado. Muito obrigado. Obrigado, o prazer foi meu. Valeu, galera. Esse foi mais um de Galho em Galho, podcast oficial da Monk, esse especial com CMOs. A gente se vê por aí. Valeu!